momentos que é melhor a gente ouvir a voz de Deus, né? Tem um louvor, né, da nossa irmã Sara Farias, que ela fala: eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Aleluia. Porque a gente precisa ouvir a voz de Deus. Quando eu falo, a gente é totalmente dependente de Deus em tudo que a gente faz, tudo que a gente for fazer, né? Porque assim nós dependemos do Pai, nós dependemos da bondade do Senhor, do amor, né? De tudo. Vocês virem meu olho um pouco caído, é porque eu tô com um pouquinho de sono. Só por isso. E não foi à toa que o nosso irmão Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Lá em João 6:68. Porque os discípulos estavam indo embora, então Jesus pergunta: ei, vocês também querem? Mas não, meus irmãos, minhas irmãs, nós dependemos da abundante graça de Deus. Não tem para onde a gente ir a não ser estar na presença de Deus. Não tem, a gente vai para onde? Não tem, entendeu? O mundo oferece uma falsa paz, uma falsa alegria. Jesus nos promete a vida eterna, né? Jesus nos dá a promessa de passar a eternidade com Ele na glória. Jesus nos dá a promessa de que nos novos céus e nova terra não haverá mais dor, mais pranto, não haverá mais morte. Então olha que maravilha, né? Então quando a gente pensa nas coisas aqui, a gente pensa, nossa, mas fazer tudo para honra e glória do Senhor. E eu acho tão incrível que assim, a intimidade que os discípulos tinham com o Senhor Jesus e a intimidade que nós devemos ter hoje com Jesus, né? Eu vou ler esse trecho porque eu acho muito importante, né? A Bíblia inteira, na verdade, é importante. A palavra de Deus é importante, de Gênesis a Apocalipse. E depois da ascensão de Jesus lá em Lucas 24, né, em que Jesus ele abriu o entendimento, né, para que os discípulos compreendessem as escrituras. É o que eu oro, né, assim, que Jesus abra, né, o meu entendimento para que eu venha compreender as escrituras com sabedoria. E Jesus ele falou, né, aqui no 24, 46. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando Jesus ele fala, né, da promessa, e lá em João, tenho certeza, mas eu acho, se não me falha a memória, em João 16, que Jesus ele promete o Consolador aqui, isso mesmo, para a glória de Deus. João 16, a missão do Consolador, né? Aqui, ó. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu, assim, sempre tô falando sobre isso, né? Porque
As pessoas tendem a pensar assim, não, eu vou me converter, eu vou e vai ser tudo perfeito. Só que Jesus, ele, sabe, ele disse que a gente teria aflições, ele disse que a gente teria aflições, mas pra gente ter bom ânimo, porque Deus também pode trabalhar nas aflições. Deus pode trabalhar naquele momento de alegria, Deus pode trabalhar naquele momento de tristeza, Deus pode trabalhar naquele momento de fraqueza, porque nós somos falhos e pecadores, dependentes totalmente de Deus. A gente sabe que a nossa força não é física, não é uma força que vem do nosso braço, é uma força divina, é uma força que vem do alto, é a armadura, é a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada que é a palavra, como diz em Efésios 6:10, né, a partir do versículo 10. Então, quando Jesus diz aqui, em João 16:33, no mundo, passais por aflições. Mas antes disso, Jesus diz, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus é a paz que excede todo entendimento. O que Jesus disse é que por mais que a gente passasse por aflições, por mais que a gente passe por aflições, mas nós devemos nos manter em paz com Jesus, a paz de Cristo, porque ainda que nós passemos por aflições, é aquela paz, a paz de Jesus que vai estar, nos acalmando, nos acalentando. É a paz que nós temos em Jesus que vai nos ajudar a vencer as adversidades, que vai nos ajudar a vencer as aflições. E como eu disse, é uma força que vem do alto, né? Esse vencer, Jesus disse, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, né? Então, por mais que às vezes é difícil porque nós somos humanos, somos falhos, mas isso não é motivo pra gente não tentar melhorar, né? Hoje a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem essa oportunidade, né, de permitir o Espírito Santo trabalhar em nossos corações, em nossas vidas, porque lá em Romanos 8, eu vou ler para não ficar sem palavras. É porque eu amo toda a Bíblia. Mas quando fala aqui, a intercessão do Espírito, glória a Deus, olha só. Aqui, também, 8:26, Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, quando, vai falar aqui no versículo 26, o Espírito, o Espírito Santo nos assiste, em nossa fraqueza. Ele sabe exatamente o ponto ali, da nossa fraqueza, E a gente não sabe orar como convém. Imagine se todo mundo soubesse realmente, e sair por aí dizendo que, como os fariseus na época, os doutores da lei, porque eu faço isso, porque eu jejuo e eu quero mostrar que eu jejuo, porque eu faço isso e a esmola e quer mostrar que faz a esmola, mas não é sobre mostrar para a sociedade, é sobre Deus contemplar aquilo e que seja de coração. Quando a gente faz algo que realmente é pensando ali, tendo bondade de pensar no próximo, tendo empatia de não, eu vou fazer aquilo porque eu me coloco no lugar daquela pessoa, porque é o que Jesus faria por aquela vida, por aquela pessoa. Aí a gente vai lá para Atos, quando estava aquele homem na porta ali da Formosa, e então, glória a Deus, aleluia. E então, os discípulos não tinham ali
nem prata, nem ouro, né? Mas eles tinham a fé, né? A cura, o milagre. E isso é de muito valor. Muito mais vale, né? O poder de Deus, muito mais vale o crer, né? No sacrifício de Jesus do que o bem material naquele momento. Porque a necessidade daquele homem naquele momento era de ser curado. Então, Deus usa ali, né, os discípulos em Atos 3, né, a cura de um coxo. Olha só. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então, assim, a gente vê a necessidade que a gente tem, né, da oração. Porque, assim, Jesus disse que hoje nós faríamos milagres maiores do que aquela época. E a gente realmente deve orar, né, pedindo a Deus para que Ele aumente a nossa fé. Senhor, aumenta-nos a fé, né? Se vier algo para tentar nos abater, repreende, né? Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a estar firmes na Tua presença, né? Glória a Deus. E aqui fala um pouco sobre o que a gente vive, né? Hoje aqui em Atos 3, continuando, né? Em Atos 3, glória a Deus, aleluia. A partir do versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Eita glória! Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, a promessa de Jesus, da vinda do Senhor Jesus, e também a oportunidade que todos têm de se arrepender, de se converter, né, em nome de Jesus. Então, assim, eu glorifico, né, o nome do Senhor pela presença. Pai amado, Pai querido, meu Deus, só o Senhor, obrigada por tudo, e agradecer a Deus por mais um dia, né, na presença dele. E agradeço pela oportunidade, pela rica oportunidade de falar um pouco da palavra de Deus, que eu acho que é uma das melhores coisas. Eu acho que não é, né, uma das melhores coisas a se fazer, né, é falar da presença, é falar da palavra, né, e se regozijar. O louvor ao nosso Criador, né? O Rei está voltando. Amém. Agradeço pela minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.